Segunda-feira, último dia do mês de julho, dia de apresentação da inflação na Europa. Vamos até começar por aí. Basicamente, a inflação mensal acabou por cair uma décima, mas a subjacente não acompanhou. Ou seja, basicamente aquilo que vemos é que a inflação anualizada ou anual, tendo em conta o mês de julho do ano passado até agora, manteve-se dentro daquilo que é a expectativa, uma ligeira queda face ao anterior, 5,3, mas a subjacente, excluindo energia e produtos alimentares não transformados, acabou por subir. Isto significa o quê? Que todos os outros itens, houve de certeza itens que subiram. Ahm, É o tal sinal que nós temos falado que vai começar a haver uma pressão sobre a inflação de subida. Porquê? Porque vejam, o petróleo tem estado a subir. E se o petróleo tem estado a subir, significa o quê? Que os custos energéticos vão subir. Os custos energéticos subindo, esta subjacente ou começa a cair ou o caldo fica entornado. Portanto, setembro, vamos ter aumento da taxa de juro ou não, isso é uma questão que fica no ar. Pode o Banco Central Europeu fazer o mesmo que o Fed, fazer uma pausa, é só um dado deste mês. Como é óbvio, as coisas não foram assim tão animadoras quanto isso. O mesmo acontece com o PIB, que de certa forma desacelerou. Creio que em Portugal até ficou estagnado, não foi? Comparando com o crescimento anterior, mesmo assim nada de alarmante. Creio que em Portugal foram as exportações que caíram, mas foi compensado com o consumo interno. Deve ser típico nesta altura, né? Eu digo assim, a maior parte das empresas mete férias, principalmente na Europa, mete férias no mês de agosto, quer dizer que reduz as compras, julho e junho reduzem as compras, portanto, reduzem as compras para não ficarem com muito inventário. Portanto, eu creio que é normal as exportações diminuírem. Isso é compensado pelo consumo. Mas adiante, amanhã vamos ter em termos de calendário PMI na Europa e nos Estados Unidos. Isto acaba sempre por mexer, portanto, atentos às 15 horas. De resto, hoje não houve assinadas nos Estados Unidos que desse algum sinal económico das coisas caírem ou subirem. As coisas estão estáveis dentro da maior parte das cotadas. Vamos ver que surpresa que acontece ao final do dia. A Sophie apresentou os resultados, ficou bastante da expectativa, aumentou o guidance e chegou a estar a subir 20 e tal por cento, agora está nos 17, ou é a ideia que eu tenho. Eu tenho uma stop loss, salvo erro, nos 10,99, algo assim, ou seja, estou a deixar uma grande margem, mas é uma stop loss em que eu vendo tudo e depois fico de olho para voltar a entrar, não com a quantidade que tenho, mas com uma quantidade mais reduzida, porque eu acredito que se elas caíram isto tudo, elas devem recuperar, porque os guidance estão realmente a demonstrar que, em termos económicos, as financeiras estão bem demais. Mas, posto isto, BCP, forte queda, 4,21%. Ainda chegou aos 26, mas depois veio por aí abaixo. Espero que quem tenha BCP tenha tido a capacidade de gerir. Quem não geriu, é uma chatice isto que acontece. O mesmo acontece com os CTTs, forte queda também. A única que acabou de ter uma forte subida foi a Galp. Ela apresentou os resultados. Eu não vi os resultados per se, vi que bateu as expectativas e um pouco mais. Motengil a subir 2,25, Navigator neutra, enquanto a Altri caiu. Elas estavam um pouco desfasadas pelo que agora estão encontradas, e dentro das renováveis temos quedas aqui e quedas aqui, portanto as coisas continuam assim um pouco tremidas. Retalho, queda de 0,5%, em ambas, e depois temos a nós que subiu 0,5%, ou seja, tirando os pesos pesados, as coisas ficaram bastante normais. Quanto aos Estados Unidos, vou ter aqui um agree, vou ter aqui um dia.
As coisas de certa forma estão calmas, as petrolíferas estão bastante positivas, as financeiras também estão positivas, o resto está neutro, principalmente as tecnológicas. Disney está a subir bastante, ela rompeu a linha tendência, mas não inverteu a tendência. Mas ah, o grande problema é que o setup da Disney é engraçado, mas com a apresentação dos resultados é uma lotaria, né? Hoje, pensando que não, eu fiquei para os resultados da Sophie e é facto, ela está a subir 17%, 18%, mas podia estar no campo oposto. Portanto, ah, são lotarias. Em todo caso, o entretenimento todo ele a subir, ah, e depois temos as de saúde que estão ligeiramente negativas. Ah, Olhando para, não vale a pena vermos as options, que é só de SPY, nós já vimos no domingo, mas olhando aqui, então aqui para o gráfico, o que é que nós vemos? Vemos que depois de termos feito uma vela bastante feia, fechar quase nos mínimos, hoje fizemos outra igual. Estamos cada vez mais próximos da moving average, é aqui que nós vamos começar a ver a reação. Existe uma gap até aos 6.112, mas vamos ver a reação. E ver a reação é ter paciência e esperar. Quem está fora, o meu conselho é este: deixem a vela desenvolver-se. Nós queremos uma vela de paragem para nos dar um rácio de risco-recompensa interessante, porque neste momento o risco é incerto, né? Nós podemos meter o quê? Um bocadinho abaixo da moving average, ela fura a moving average, faz um martelo e sobe, e nós somos topados, e depois não temos coragem para entrar. Portanto, aquilo que eu vos digo é: deixem a vela formar-se. Olhem para o que aconteceu aqui, deixem a vela formar-se. Quando ela se formar, nós ficamos com uma ideia clara daquilo que os nossos índices querem fazer. IBEX também a terminar negativo, o CAC praticamente o mesmo, mas a subir, ou seja, quando eu digo praticamente o mesmo é em termos de amplitude, mas acabou a subir, fez um novo máximo. O DAX, esse sim, que fez um martelo invertido, mas nada de especial, honestamente. Standard & Poor's, para já, nada. Teve positivo? Teve. Ligeiramente, sim. Fez um novo máximo? Face à vela anterior? Sim. Está ligeiramente negativo agora, mas para já não se passa nada. Honestamente, aquilo que se está a acontecer hoje, e já agora podemos ver pelos futuros, acho que é mais interessante, os futuros estiveram a subir durante a noite. A questão é que chegou aqui à Bollinger Band, bem por baixo, está a fazer agora aqui uma estabilização. Portanto, não tem nada de especial, a não ser que a tendência continua a ser de subida. Como é óbvio, os máximos começam a ser cada vez mais pequenos. Portanto, estamos a ter aqui aquela estabilização, né? Se nós colocarmos aqui assim este retângulo, nós vemos ela está a estabilizar. Portanto, movimentos vêm aí. Vamos ter a apresentação dos resultados. Essa apresentação dos resultados, creio que é amanhã, não é? Não é hoje. Podemos confirmar aqui. Eu tenho que abrir isto numa nova janela. Abrir imagem no novo separador. Que é para isto ficar. Tivemos então a Sophie, que apresentou resultados. Destas aqui eu não vi nenhuma. Mas amanhã vamos ter AMD, vai ser importante, Pfizer, Caterpillar, Merck, JetBlue é como a outra, SunPower também, mas estas, pelo menos, a AMD e a Starbucks, muito importantes. De resto, depois, o dia mais importante vai ser quando a Amazon e a Apple também não apresentam. Tirar o zoom. Não consigo tirar o zoom. Fazendo assim. Apesar que a Apple apresentava resultados esta semana, mas é só não, está aqui. Este vai ser o dia mais importante. Portanto, as coisas podem ficar estabilizadas. É importante para os chips ver aquilo que a AMD faz, assim como a Starbucks. Tirando isso, quer dizer, depois vamos ter aqui algumas que vão ter interesse, mas para as tecnológicas o mais importante vai ser a Amazon e a Apple, sem dúvida. Olhando então agora para o Standard & Poor's, vemos que está tudo estável. O mesmo acontece com os QQQs, as small caps estão a subir. Típico,
digamos assim, ainda não atingimos este máximo, enquanto nas QQQ já o rompemos faz tempo. Vamos ver o que é que se desenvolve nos próximos dias. Porquê? Porque se houve um ligeiro aumento da VIX e este aumento não tem nada de especial, foi um gap up para a zona de resistência, zona de liquidez. A parte interessante é esta: o dólar está estável, petróleo está a subir, chegou à zona de resistência e temos as obrigações também estáveis, mas em queda, potencialmente para vir aqui aos 3,89. Se isto acontecer, o expectável é que as cotadas subam, mas a Bitcoin continua estranha, não é? Ela está a fazer a compressão novamente. Hoje veio até à Moving Average, mas como vocês veem está a cair agora neste momento. Eu fiz uma posição na Riot, eu espero não me arrepender honestamente, porque eu acho que esta compressão é uma oportunidade, mas como é óbvio, quando eu entrei foi aqui, e de certeza que as coisas já não estão assim tão famosas quanto isso. Não, ela está quieta, né? Eu entrei aqui mais ou menos, eu fui fazendo várias entradas e creio que o meu preço médio está nos 18,60, algo assim. Eu fiz outras entradas, mas como é óbvio, aquilo que eu depois comecei a fazer foi tirar a moeda ao ar, e isso é uma má política, não é? Não é que as coisas não vão ficar positivas, eu posso-vos mostrar, mas eu não fiquei contente. Eu, quando vi aquilo que estava a fazer, disse: mas eu estou a tirar a moeda ao ar, eu estou a olhar 5 minutos, quando eu devia estar a olhar na visão horária, nomeadamente a Upstart. Comprei 300, é um facto, mas comprei inicialmente 66,90 e depois comprei 200, muito mais abaixo. Estou break-even neste momento, mas enfim, a Riot foi entrando. A C3 AI também fui entrando, ou seja, esta foi aquela que eu fiz as melhores entradas, entrei nos 40. Entrei melhor na primeira, porque depois a segunda não foi assim tão boa, né? Que ela está negativa, mas entrei nos 40, 90 e depois, quer dizer, meio por cento acima, nem isto é uma boa entrada. Meio por cento não é uma boa entrada. Ou seja, não estou a dar tempo para as coisas se desenvolver, é aquilo que se chama FOMO, não é? Entrei também na Pinduoduo, vocês podem ver, entrei praticamente na abertura, ela está mais baixo, mas isto é só para ver o que é que vai acontecer, porque as chinesas realmente, nós vimos na live, elas estão muito interessantes, mas eu creio que ela vai apresentar resultados, por isso vamos ver o que é que vai acontecer. E de resto foi aquilo que eu fiz. E vendi 300 da Palantir. As 300 que eu vendi da Palantir foi mais no sentido em que não é Fundamentals, é Holdings, foi mais no sentido em que eu estava a ter um ganho muito bom em 2 dias, portanto tem que se fazer vendas, e foi o que aconteceu. Vendi 300, vou deixar as outras 400 para ver o que é que acontece, mas sem dúvida que ganhar 11% assim de repente é ótimo. Mas deixo o resto porque quero fazer um investimento mais de longo prazo nesta, e para já ela já teve mais alta, já está a cair outra vez. Vamos ver o que é que vai acontecer. Isto para vos dizer o quê? Que as entradas não têm sido maravilhosas e a Bitcoin não está a querer subir. A Bitcoin teve este flush, está a estabilizar, está a fazer aquilo que se chama a bear flag, portanto ela pode cair. Eu achei interessante mais no sentido de ver na visão semanal, que é estamos muito próximos da moving average e esta pode ser a reação para voltar a subir, pelo que é mais arriscar do que um investimento técnico consciente. Basicamente é isso, porque eu devia ter visto, né, na visão diária que, ok, ela veio aqui à moving average, não há aqui nada a dizer que tenha rompido estes máximos, principalmente este, para começarmos a pensar que ela está bullish. De resto, os setores estão todos positivos, principalmente o setor da energia. Não se esqueçam, o petróleo tem estado a subir e está numa zona importante. Cuidado nesse aspecto, não é? Porquê? Porque pode começar a aliviar, apesar que para já não dá indicações de alívio. Olhando para as nossas cotadas, temos então a Green Volt, veio como expectável à zona das moving average. Agora temos que começar a ver o bounce, ou seja, quem está fora, sair aqui não é assim muito bom.
Porquê? Porque vamos ter suporte nas moving averages, é expectável que isso aconteça. Sair aqui, não, aqui é normalmente onde se entra. Então aquilo que eu digo é, saídas está complexo. Entradas acima do máximo 2, acho que é uma boa oportunidade. De resto, se ela porventura abrir em queda, deixem-na-se desenvolver. Ela fez uma doji, é indecisão. Olhem para a moving average horária e veem que rompemos, coisa que não tínhamos feito nos dias anteriores. Por exemplo, rompemos, mas não ganhamos suporte. Pelo que para já eu estaria atento, mas deixava as coisas desenvolverem-se. Enquanto elas não se desenvolverem, depois fazem como eu, que não tirar moedas ao ar e a ver o que é que acontece. EDP renováveis hoje não caiu tanto, facto que ela chegou a estar até bastante positiva, mas voltou para a zona de resistência e depois voltou cá para baixo, portanto eu não diria que ela está ótima, pelo contrário, aquilo que eu vos digo é, olhem para a moving average e esperem por ela. Principalmente perder esta zona foi terrível para ela, é uma zona de liquidez de curto prazo que ela formou. Podem dizer que realmente ela está a fazer uma divergência na visão horária, queda, preço, RSI está a subir ligeiramente, mas isto pode ser corrigido com mais um flush para baixo. Portanto, para já não está assim muito interessante, apesar de termos a vela de pausa. E não se esqueçam, martelos invertidos numa sequência de queda ou numa sequência de subida indicam potencial de inversão de tendência, mas não garantem a inversão de tendência. Portanto, mesmo neste caso, apesar deste flush, temos uma indicação de potencial de inversão da tendência. O mínimo continua a ser mais elevado que este, apesar de ter perdido este pivô, que é extremamente bearish. A EDP basicamente fez o mesmo, só não perdeu foi indo ao pivô e parece que é isso que vai fazer. Fechou em mínimos. Honestamente eu começaria a olhar para aqui. Portanto, fora destas, acho que é o melhor que vocês fazem. Quanto ao BCP, veio diretamente à Moving Average, o que é uma pena, né? Mas a questão é, nós já tínhamos falado, martelos invertidos, potencial de inversão de tendência. Quando é que nós saímos? Na cabeça do martelo, no mínimo. É o mesmo que acontece quando é que nós entramos, não é? Temos um martelo, quando é que entramos? Quando rompe. Agora, a grande questão é, ela veio diretamente cá para baixo. O flush em si foi extremamente forte. É natural que haja um bounce? É. Esse bounce, neste momento, não é extremamente interessante. E eu explico porquê. Porque vai haver pressão da Moving Average, vai haver pressão desta zona aqui de liquidez dos 25, 24. Portanto, são 2% de bounce. É interessante para day trade, não é interessante para investimento de longo prazo. Como estamos abaixo da Moving Average a 100, eu daria tempo para ela estabilizar e depois começar a olhar novamente para ela. Neste momento temos aqui um pivô nos 24,75, que é este mínimo aqui, que está nos 24,75, portanto, tendo em conta que fizemos aqui uns 24,76, assumam que qualquer coisa que amanhã abra com um gap down, vocês têm que ter muita paciência, porque o pivô seguinte está aqui, este é o pivô seguinte. Ou seja, temos os 24,65 e depois vamos diretamente até à Moving Average, até esta zona mínima de liquidez. De resto, caso ela tente subir, vocês olham para aqui, não há outra hipótese. Moving Average, mesmo a Moving Average a 50, 25,37 e depois vem a reação. A Galp, essa apresentou resultados, segundo o que está aqui, ela falhou. As expectativas ou as estimativas, deve ter dito qualquer coisa, porque simplesmente foi, portanto, é aquilo que eu vos digo, eu não sei se é o guidance, que basicamente diz que os resultados caíram, mas fez um upgrade ao output, ou seja, ao Outlook, basicamente fez um upgrade ao Outlook, o que é positivo, portanto é este o tipo de reação que nós procuramos. É mais importante que os resultados, né? Porque os resultados dizem os últimos 3 meses, então é o passado, o Outlook é o futuro. Portanto, para já,
estamos na zona de liquidez. Agora, o expectável é que amanhã façamos uma inside bar e depois arranque, caso consiga romper esta zona. Começamos a olhar aqui para os 12,58. Caso a inside bar se mantenha acima dos 11,91, eu ficaria interessado para se posicionarem, né? Porque o risco-recompensa diminui bastante. Quanto a nós, continua a estabilizar depois de ficar abaixo da Moving Average a 50, está acima da Moving Average a 13, fez uma doji hoje, ou seja, indecisão, mas a realidade é esta. Duas velinhas paradinhas significa o quê? Significam pontos de interesse para ver reações, principalmente esta estrangulação entre as duas moving averages de curto prazo, a 13 e a de 50. Acho que ela está interessante, poderá ter feito tal correção. De resto, muita atenção, porque o pivô está cá em baixo. O pivô não é este, neste momento é este. A realidade é essa. É o mínimo de sexta-feira é um pivô. Perdendo, viramos para aqui. E os CTTs, esse fez um flush dos diabos. Depois de ter feito a apresentação de resultados, não sei se houve aqui alguma notícia, a questão é, tínhamos aqui uma zona de suporte, perdeu, eu costumo dizer assim, paciência. Já deixamos muito em cima da mesa, isto foi totalmente na abertura. Enfim, olhar a moving average, olhar esta zona de liquidez, que apesar de tudo tem mais a ver com isto do que com o curto prazo. Temos aqui a outra zona de liquidez onde andamos a martelar, portanto vamos ver. Eu acho que estando abaixo da moving average a uma hora é de ficarem atentos. Não gostei o facto de ter ficado abaixo da de 200, mas não invalida o facto que aquilo que temos que acompanhar agora é 13, portanto atentos, pode ter um bounce, mas quer dizer, já começou a fazer aqui o bounce na moving average a 50, mas o upside está aqui, portanto vale o que vale. Não foi um movimento muito bom hoje, sem dúvida. Quanto a Jerónimo Martins, está a estabilizar também, ou seja, estamos a aceitar o preço abaixo da moving average a 50, isso não é positivo, a realidade é essa, não é, mas defendendo esta zona, vamos ficar atentos. Porquê? Quando ela começar a romper aqui os 25, 24, até aos 25,52 é uma zona de resistência, e depois começamos a inverter. Não se esqueçam, o que é que nós andamos aqui à procura? Basicamente o retracement, né? O retracement expectável, e não sei porque é que eu... ok, já sei. Não sei. Deixa-me ter aqui uma semana. Esta... ok, porque eu estou a usar este mínimo aqui em baixo para terminar esta onda 4, enquanto na visão diária estou a usar este pacífico, né? Porquê? Porque aquilo que nos interessa é isto. Deste movimento fazer uma correção até aqui estaria em linha com o retracement da onda de maior longo prazo. Mas tendo em conta que estamos a olhar para o curto prazo, eu até vou tirar isto daqui, é vão ter só visível, vou tirar aqui no dia, só para nós vermos aqui a questão do dia, é que retracements expectáveis é até aos 24%, até aos 38%, mas pode ficar por aqui, portanto atentos, perdendo este pivô de quarta-feira, da apresentação dos resultados, viremos para aqui, enquanto não o perdermos ficamos a olhar e atentos ao movimento para cima. Não se esqueçam, quando estamos abaixo de 13, olhamos para a de 50, quando estamos abaixo da de 50, olhamos para a de 100, mas ela pode voltar para cima e voltamos a olhar para a de 13, ok? Fiquem atentos a esse movimento, não fiquem a pensar que o facto de subir e vir até aqui, que agora está bullish e vai lá para cima. Entradas boas não é abaixo da moving average, ok? Entradas boas nunca é abaixo da moving average, e eu hoje, como eu expliquei no início, não fiz entradas muito boas. Por acaso o mercado está a virar, volto a dizer, por acaso, já é a segunda vez que eu tenho sorte, portanto, eu também comecei a fazer as entradas quando vi que a Europa ia fechar e a Europa estava a trazer tudo para baixo, mas a realidade mantém-se. As minhas entradas hoje,
à exceção da Pinduoduo, que foi só porque sim, elas não foram boas. Eu não gostei. Eu parei de fazer entradas quando vi aquilo que estava a fazer na C3 AI. Entrar com 0,5% não faz nada, honestamente não faz nada. Não é uma entrada. Se eu entrei num ponto, eu tenho que ter um ponto muito mais elevado para começar a dizer, ok, agora vou reforçar porque ela realmente está a subir. Não é para ela ter subido 0,5% que eu tenho que entrar, principalmente numa cotada destas. Mas de resto, para já as coisas estão a correr bem. Não é que não possa acontecer a quem entrar neste momento, neste ponto. Sonai também fazer queda. A nossa Bull Flag perdeu aqui a linha tendência, mas no fundo continuamos a fazer uma Bull Flag. Eu volto-vos a dizer, estas Bull Flags são madrastas. Porquê? Porque ela vai andando, vai andando. Olhem para a Moving Average, acho que é o mais importante e vejam a reação. Temos aqui uma gap, ela no curto prazo está tão bullish como a Jerónimo Martins, com uma diferença. A Jerónimo Martins pelo menos está a fazer pausa. Depois desta forte queda, as pausas vocês já sabem, né? Aquilo que se espera é que faça este movimento, a tal correção ABC. A Sonai, ela continua a cair e ainda não fez pausa. Hoje fez uma doji, portanto, atentos. Mas para já, continuam ambas bullish. E depois temos a Altri, que basicamente também fez uma doji, voltou à resistência, fez um máximo mais baixo, fechou acima do suporte, que é bastante positivo. Ela está neutra nesse aspecto. Se nós juntarmos estas três velas, né, a vela de quinta, sexta e de hoje, o somatório dá uma doji enorme, não é? O corpo continua basicamente aqui, e depois temos uma cauda até aqui acima e outra até aqui em baixo. Portanto, para já, bastante neutro este movimento. Eu continuo a achar que ela está bullish. Eu olho para a Navigator e digo, ok, o somatório é praticamente a mesma coisa, né? Nós juntamos estas velas todas e elas estão todas concentradas e parece uma enorme doji. Portanto, atentos, vem em movimento. Para que lado é que vem? Eu não faço a mínima ideia. O volume tem estado a diminuir na Altri. Na sexta-feira tivemos pós-resultados, né, um movimento mais forte, mas a questão é, atentos que vêm em movimento. E depois temos a Mota-Engil, que continua a subir, mas lá está, estamos a fazer aquela zona, não é? E esta zona é importante. Mais uma vez, não garante que vamos subir, não garante que vamos cair. Portanto, quem quer entrar short espera, quem quer entrar bull espera. E bull é romper este máximo, sabendo que hoje já fez uma parte do movimento, né? Dentro deste canal lateral, rompendo, continuamos a ir lá para cima até à apresentação dos resultados. É o que eu acredito, é a minha convicção. Estamos aqui com a escadinha. Portanto, vamos ver. Para já, continua bullish, apesar de estar dentro desta zona liquidez. E não se esqueçam, mais uma vez, estas zonas liquidez têm dois termos: acumulação, em que existem fundos ou alguém a comprar e a acumular para depois fazê-la subir, ou distribuição. Há alguém que está a vender aqui para depois fazê-la cair. Portanto, atentos a isso. Quanto aos Estados Unidos, eu apaguei hoje um símbolo. Este símbolo que eu apaguei foi a BAX, né? Nós tínhamos aqui o setup, ela rompeu, tínhamos aqui o dos máximos, ela rompeu, ela apresentou os resultados e neste momento está desinteressante, né? Porque ela na apresentação dos resultados abriu aqui, caiu, veio até à Moving Average, voltou para cima, subiu quase 3%, máximos cada vez mais baixos e hoje está a cair, quando o mercado nem está a cair assim tanto. E eu apaguei só porque o setup já estava feito, né? Era esta zona aqui, olhar para este máximo, a partir do momento que temos a apresentação dos resultados, não há mais setups aqui, apesar de que, não há. Neste momento ela está interessante para quem quer investir nela, eu não conheço, eu só acho que ela tinha aqui um bom setup que eu vi e acabou por se desenvolver, não entrei, e por isso acabei por apagar. Mas, olhando para a watchlist, o que é que nós temos aqui? Meta está a cair. 1%, 1,5%. Ainda estamos a defender estes mínimos. Vamos olhar para a Moving Average, para já a tendência continua a ser de subida, mas como é óbvio é uma escadinha.
Eu sinceramente não sei, esta gap já está. Agora temos aqui outra. E de resto, de certeza que temos gaps acima, ou pelo menos eu tenho a ideia que temos gaps acima ou não. O expectável é que ela venha aos 350, mas provavelmente deve ter tido, sei lá, algum downgrade ou qualquer coisa. Que nem é downgrades, é basicamente passar de buy para hold, e isso não é bem um downgrade, é só uma mudança, dizer assim, ó, parem de comprar. Mas para já, queda 1 hora, vocês veem que não tem nada especial, não queremos perder a moving average, que é para depois não entrarmos nesta zona de conflito, mas a zona de resistência está aqui assim e ela acabou por perdê-la nessa. Aquilo que eu tenho-vos mostrado das tais zonas de liquidez, vocês veem que tínhamos aqui esta zona de liquidez, acabámos por a perder. Agora, temos aqui uma zona de suporte, principalmente da moving average, vamos ver a reação. De resto, ela continua bullish, como é óbvio. Para quem quer fazer entradas, neste momento ela está meh. O mesmo acontece com a AMD, que sobe, desce, mas não mexe. Amanhã, a apresentação dos resultados após o fecho do mercado. Eu queria ver se fechava a minha posição na de giro de forma positiva, manteria 80 ações na mesma. Não vale a pena ter 200 ações e ficar por uns resultados que à partida vão ser positivos, mas eu espero, né? A tendência é essa, mas sinceramente não sei. Depois da ASML estar a dizer que há menos procura, eu sinceramente não sei. Vamos ver. Para já é uma lotaria, mesmo acontece com a Nvidia, que está a fazer pausas e nós não sabemos até que ponto é que vai afetar os resultados da AMD. Esta ainda só lá para final de agosto é que apresenta resultados. A Micron, esta já tinha apresentado resultados, está a fazer o mesmo que todas as outras, estabilizar aqui, rompendo principalmente os 72,44, ela vem em direção aos 74,93 e depois logo vemos. Sophie, a subida foi muito boa, ela teve a subir imenso. As minhas zonas de liquidez vêm daqui. Eu fiz isto mais ou menos 1 hora e foi mais ou menos a zona que eu apanhei. Ela não chegou lá, ela pode fazer o mesmo que todas as outras, ou seja, o que é que ela pode fazer? Vamos supor que ela fecha assim, amanhã faz uma inside bar e depois no dia a seguir por norma tenta subir, né? O melhor exemplo que nós temos é aqui eu mudei de sítio, aparentemente sim, não, oi, está aqui. Aconteceu o mesmo que com o Xpeng, né? Fazer aqui uma inside bar acima, abaixo, mas faz uma inside bar e depois teremos o movimento. A questão é mesmo esta. Eu posso mostrar imensos cenários. E ela sobe até a resistência mais importante. Outro, flush autêntico. Outro, flush autêntico. Outro, ela sobe, depois fica a estabilizar e depois vai caindo. Outro, ela, pelo volume, deve ter apresentado também antes da abertura do mercado. Forte queda, estabilizou, depois subiu. Flush, ou seja, não é muito comum. O que é que aconteceu aqui? Se eu fizer back, ok. Não é muito comum ela manter esta tendência de subida assim, por isso é que eu tenho a stop loss, vou deixá-la. Para já ela está a continuar a subir e eu vou deixar ela continuar a fazer o seu trajeto. Eu acredito que ela vá subir, mas uma coisa é eu acreditar, outra é eu ficar a olhar e dizer ok, eu tenho que ter aqui uma zona de gestão. A zona de gestão, eu deixei este mínimo formar, ela depois veio para aqui e inicialmente eu estava para meter uma stop aqui, depois comecei a olhar para a moving average e disse ok, vou esperar por ela, meto aqui uma stop 10,97, creio que foi isso, ou 10,99, algo assim, e depois vejo. Porquê? Porque já perdeu a moving average quando isso acontecer, né? De resto, para já, a subida foi muito boa, a Pharma acabou por acompanhar e depois se deu tudo. Vocês veem em 15 minutos onde é que ela veio parar. A Upstart não fez o mesmo. A Upstart
perdeu-a, por isso é que as minhas entradas não foram assim muito boas, eu devia ter esperado, devia ter olhado para as outras, hoje está a fazer uma doji, continuo a acreditar que é para vir para aqui, mas tem a apresentação de resultados daqui a uma semana, vamos ver, e a Affirm também é em setembro. Ou seja, a Affirm está extremamente interessante. Não fiz posição na Affirm, continuo com a minha posição no portfólio longo prazo, não reforcei. A minha liquidez que eu tenho no meu portfólio longo prazo, estou a mantê-la para já, mas sem dúvida que as coisas estão bullish. Vocês olham para as fintechs, não é? E aquilo que eu vos digo é isto: elas estão bullish, mas não é para toda a gente. Vejam, eu fiz as minhas entradas nesta. Ela vai nos 67,25, está a subir 23%, certo? Mas as minhas entradas não foram aqui, devia ter sido, mas não foram aqui. Foi um bocadinho mais acima, ou seja, um preço médio de 66,30 estão aqui, eu não estou a ganhar estes 3%. Isto significa o quê? Significa que ela pode fazer a escadinha, voltar à moving average, vamos supor que a moving average vem até aqui, e vocês veem quanto é que eu vou ficar negativo. Isto não é fácil, 66,30, não é? Fica aqui, são 10%. E não perde pivô nenhum, continua bullish e eu estou negativo 10%. E depois vamos supor que ela fica bearish até o pivô. O pivô seguinte está aqui. Coincidência aqui, moving average e este pivô, o pivô seguinte está aqui. Ou seja, são quedas astronómicas. Tenham isso em conta quando fazem investimento, quando fazem entradas, porque estas doem, mas que elas estão bullish, não tenham dúvidas. Olho para a Affirm, é aquela que está com maior atraso. Sophie, tal lateralização, Affirm, tal lateralização, mas ainda não rompeu. Portanto, eu acredito que esta vai romper, eu só não percebi porque é que ela me deu a hipótese de entrar. Eu confesso, eu queria entrar nesta, mas quando eu fui para entrar nesta, o que é que se passou? Ela simplesmente subiu, posso-vos mostrar aqui a 5 minutos, e vocês veem, ela não parava de subir, literalmente, ela fez os primeiros 5 minutos, fez 5%, e agora, é aquilo que eu vos digo, esperar para ver, mas sem dúvida que está bullish. Tesla, a fazer pausa, nós estamos a ficar com um range interessantíssimo, rompendo aqui a moving average, principalmente aqui o pivô dos 273, começamos a olhar cá para cima. Acho que está a ficar interessante nesse aspecto, mas não tem aqui um setup claro a não ser romper este pivô, ir para cima, perder este pivô, vir aqui para baixo e potencialmente vir até à zona dos 237. Depois, logo veremos. Rivian, compressão. Eu comprei 200 da Rivian nos 27, certinhos, salvo erro, mas está a haver uma compressão, vem em movimento para que lado? Não há nada aqui que diga que é para subir, não há nada aqui que diga que é para cair, mas vem em um movimento sem dúvida, é arriscado e foi a minha consciência de saber que estou a fazer uma entrada arriscada, porque a upside neste momento são 28,77, olhando para a Bollinger Band, a parte inferior está bastante distante. Portanto, é preciso saber gerir esta e saber que eu fiz uma entrada com 200 ações e estou sujeito a perder $200 ou mais por causa da moving average. Lucid para já está a fazer pausa depois de ter feito uma forte subida, não está a dar aquele sinal claro de que vai inverter e cair, mas está a fazer uma vela que poderá indicar isso. Para já eu acho que ela só está a fazer uma pausa e mesmo a uma hora vocês veem, temos o martelo, se ela começar a romper os 7,55 começa a bicar para cima novamente. De resto ela parece estar a querer ficar bullish, rompeu uma zona importante, agora tem que aguentá-la e é isto que vamos ficar à espera para ver. Palantir, ela teve um upgrade para $25, tem aqui esta linha que é a resistência, fez uma boa subida, para já continua a subir, eu reduzi a minha exposição, a realidade é que foi aqui assim nesta vela, algures, não sei, foi 19,30, algo assim, eu meti uma stop loss e ela foi-se.
É, porque eu estava a olhar para este mínimo, ok, meti assim uns pozinhos, e ela foi-se. Era na conta de giro, se for necessário volto a entrar ou não, porque eu neste momento não tenho muita liquidez, mas a realidade é, ela está a fazer pausa, né? E para já a tendência continua a ser de subida, como é óbvio. Está fora da Bollinger Band, elas não gostam de ficar muito tempo fora da Bollinger Band. Isto não significa que, vocês podem ver pela Bollinger Band naquela está. Não consigo ver o ponto, mas ela deve estar aqui onde abriu. A grande questão é ela pode lateralizar e não ficar fazer uma grande queda. De resto, para já, está bullish. Roblox está a fazer pausa, a Riot. O movimento parece-me ser extremamente interessante. A grande chatice é Bitcoin hoje não está a ajudar, né? Mas realmente olhemos para esta e vemos aqui, ó, temos aqui esta zona que ela deveria ter se mantido lá em cima, mas não conseguiu. Mas tínhamos um máximo para romper, ela rompeu. Continuamos com mínimos mais elevados. Olhamos para a Mara e dizemos: a Mara está a fazer praticamente o mesmo. A Mara, até hoje, se eu tivesse entrado na Mara, ficava bem mais positivo. Mas tínhamos uma zona para romper, ela rompeu. Então eu não estou a dizer que o setup está extremamente bullish. Porquê? Porque normalmente aquilo que nós queremos é o quê? Romper zonas, testar suporte e voltar para cima. Mas está em frames mais pequeninas. E para já as coisas ainda se estão a desenvolver, ainda não aconteceu, não é? Vocês veem que tínhamos esta zona para romper, ela tentou, rompeu, e depois está a fazer aqui a tal pausa para ver se testa suporte e volta. Se conseguir, ok. Caso contrário, pode ser um setup falhado, mas o setup continua a estar aqui, é o mais interessante. Depois temos aqui a C3AI, continua aqui neste range. A minha entrada foi mais para tentar apanhar esta parte superior. Como é óbvio, entrei tarde demais, porque a ideia era entrar quando ela fechasse a gap e ela fechou. Praticamente. O problema foi que eu comecei a olhar para outras e quando olhei, ela já estava aqui em cima e eu comecei a fazer entradas. Pronto. Tardias. Mas enfim, a questão é: não está bearish, está na parte superior da Bollinger Band, temos zona de liquidez, estamos a fazer aqui a tal zona de distribuição acumulação. É um facto que podemos andar a fazer aqui este movimento, né? Estas ondinhas dentro deste intervalo. Portanto, atentos a isso, mas bullish só aqui em cima. A Xpeng, a queda foi forte. Vocês veem aqui a uma hora, ela basicamente no pre-market inicialmente veio até à moving average, depois veio até à moving average simples e depois abriu abaixo. Agora temos de tratar isto como uma da apresentação de resultados. Vocês olham para a end phase, que chegou a estar até nos 156, está a ficar positiva. Eu tive mesmo para mandar aqui um tiro e depois lembrei, não, moving average. Nós não passámos a moving average, então é isto que nós vamos estar atentos. Xpeng, end phase, muitas outras que estejam abaixo da moving average devido à apresentação de resultados a downgrades, são zonas de interesses. Muitas vezes elas têm downgrades para depois subirem no dia a seguir. Porquê? Eu simplesmente não sei. Mas 15% de queda, são 15% de queda, e para já estamos na zona de suporte. Vamos ver a reação a esta zona. A Coinbase está a ter um movimento positivo, continua a fazer aquilo que nós estávamos à espera, que é começar a adornar, não é? Agora vai até a moving average simples a 20 períodos, e não se ficou pela 13, mas está a tentar voltar para cima, bullish quando ela romper os $103 para depois vir até aos 108, e são mais ou menos 6% de subida. Forte resistência aqui, mas lá teríamos o cup and handle e veríamos a reação. De resto, para já ela está bullish, mesmo acontece aqui com a Square, a Block, está bullish. A Plug Power fugiu-me, eu gosto da Plug Power, mas não fiz entrada nenhuma. Ela abriu quente no pre-market, quando tudo o resto estava meh, e quando eu digo abriu quente foi porque ela começou a subir, né? E eu depois comecei a olhar para outras. Vocês estão a ver que ao romper o pivô ela já estava a subir 4%. Mas o movimento está a ser bom. Charge Point, a mesma coisa. First Solar e Enphase é que estão muito silenciadas. De resto, de certa forma, é isto. Vocês olham para a FOR, apresentou resultados, continua a cair, está na zona de suporte.
para já ainda não perdeu. Olham para a Google, apresentou resultados, fez um gap up, não está a fugir muito, vai subindo aos poucos. Um, Intel apresentou resultados, fez um gap up, facto que está a fazer uma inside bar, facto que está a vir para dentro da Bollinger Band. Isto significa o quê? Significa que se fechasse assim, nós ainda íamos ver preços mais baixos, mas seria um ponto de interesse olhar para ela, creio que a uma hora deve estar sobre a moving average, ou seja, ah, é natural haver aqui um bounce, esse bounce pode nos trazer para aqui a 1%, 1,5%, mas depois é que vamos acompanhar este movimento. Porquê? Porque estamos a fazer aquele range, né? E este range é aquilo que nos interessa, é ver a reação, estabelecer os pontos de entrada e pontos de saída, é isto. Mas para já o movimento é uma inside bar para já, a realidade é essa. A Netflix está a subir, aqui a vir para a zona, a Apple está paradinha com a apresentação dos resultados, não expectava que ela mexa muito, Microsoft está a cair, mas está a fazer compressão também. De resto, destaques, a Disney ela rompeu a linha de tendência, esta tendência de curto prazo, ela rompeu a linha, ela não rompeu a tendência é aqui, mas facto, rompemos este máximo extremamente bullish, é pena apresentar resultados a 9 de agosto, é possível ela voltar para aqui, para esta zona de liquidez, no limite vir até aqui, até aos 94, é uma trade, é dinheiro, mas para já, o dia hoje está a ser extremamente positivo, porque ela abriu acima da moving average e aguentou. Portanto, bullish nesse sentido, hoje vamos ter um volume acima do volume médio, mas bearish na tendência geral. No entanto, são estas zonas, curvaturas que nós procuramos, como é óbvio, ficar para os resultados, é tirar a moeda ao ar, não tenham dúvida. A Jumia rompeu aqui o canal descendente, né? Rompeu, está a ter volume, não vejo aqui notícia nenhuma, vale o que vale. A Robinhood está a fazer também pausa para resultados, a AMC está a subir, parece que saiu uma notícia qualquer que o box office, ou seja, as vendas que estiveram este fim de semana, que foi muito bom, lá o que é, enfim, vale o que vale. DraftKings está aqui porque para voltar à moving average, nada especial. E queria ver a Tilray, 10%, Tilray continua a ir. Vale o que vale. Vocês lembram-se que, tudo bem, tínhamos aqui uma zona de interesse com uma amplitude enorme, não se esqueçam, esta amplitude é enorme, mas tínhamos a apresentação dos resultados. Quem é que arriscou, né? Ninguém. Mas ela continua a ir. Ela não gosta de ficar fora da Bollinger Band, mas nesta continua a ir. E continua a ir até o dia que vai ter que parar, que vai ser na Moving Average a 200, acredito eu. Ou seja, mais ou menos por aqui, potencialmente. Vamos ver. Para já, cheia de força, deixá-la ir. O volume tem estado a diminuir, o que quer dizer que em breve poderá fazer uma pausa, um retracement. E depois temos, então, Baba continua a ir, potencialmente para vir aqui, potencialmente. GD rompeu. Ou seja, enquanto a Baba que rompeu este máximo, fez um suporte, voltou, rompeu e agora está a chegar a este de março. A GD, o de março ainda está muito distante, mas está a começar a apanhar tração. Vocês olham para a Pinduoduo, eu entrei nela hoje, foi mesmo só porque sim, né? Porque olhando agora, e este é o problema de quem faz trades nos telemóveis, é porque eu não meto na visão diária e devia de meter, porque dava para ver isto, né? Esta era a zona. A questão é, esta era a zona e esta não está tão esticada como a Pinduoduo, ou seja, estou a fazer mesmo uma entrada de tirar a moeda ao ar. Acho que o ideal é chegar ao final do dia e saltar fora. Não sei honestamente o que é que eu vou fazer, mas se estão a ver esta zona de resistência até aos 95, é uma boa percentagem. É um facto. Eu estava à espera que ela fosse lá hoje, mas não foi. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Para já, elas estão interessantes, todas. Como é óbvio, não fiquem para a apresentação dos resultados, porque é uma lotaria. Não tenham dúvidas que é uma lotaria. De resto é isto. Bons negócios a todos e até amanhã.